momento prático, não é? A nossa aula prática, ela é remota, né? Agora nós temos essa possibilidade no retorno das práticas. E aí, o que você vai fazer, né, na aula de hoje? Você já pegou o seu caderno de práticas, né? Eu agradeço a todos, né, que já me passaram a questão dos exercícios, né, que eu solicitei na prática, na aula prática da semana passada, certo? E revisando aqui, né, os nossos conceitos práticos, as aulas práticas da unidade 1, a gente já teve em laboratório, né? Foi a nossa última aula. A nossa última aula prática presencial, a gente já teve esta aula, né, de ver aí a questão das necroses, das adaptações celulares, a gente já viu isso presencialmente. Na última aula, né, a gente viu o vídeo 4 falando de neoplasias, certo? E na aula de hoje eu vou repor a questão, né, das celularidades ali, né, da questão da unidade 2, né, onde a gente viu ali tecidos, né, sanguíneo, ok? Que a gente vai ver aqui também nessa unidade 2. Deixa eu só fazer um shutdown aqui nesse vídeo, tá bom? Colocar lá na parte, né, que se inicia. Lares lesionadas e o núcleo fora, né? Então, olha só, aqui nesse vídeo, né, ele vai falar a questão aqui de esteatose hepática, infarto agudo do miocárdio, lâmina escamosa de brônquio, vascular encefálico, próstata, isso aqui a gente já viu, tá bom? No vídeo 1, só confirmando aqui com vocês também, a gente já viu aquele vídeo 2 em aula prática presencial, não é? No vídeo 1 aqui, avançando na parte do procedimento, Principais características, né? também falando de adaptações celulares, olha lá, Parte, mas infarto do miocárdio, né? Então, isso aqui tudo a gente já viu, né, presencialmente. O vídeo 4 a gente viu na aula passada, faltando aqui repor, então, o vídeo 2, certinho? E aí, nesse vídeo 2, ele vai falar de tecidos, né, órgãos e tecidos do sistema imunológico. E aqui a partir, né, atenuados, ou seja, do minuto 43. microscópica da cicatrização. E aí eu vou colocar aqui para vocês assistirem, a gente vai acompanhando junto, certinho? Nessa aula aqui. E aí depois você vai acompanhar na sua casa e desenhar as estruturas, certo? Acompanhe na sua casa, desenhe as estruturas, é a forma que você tem para aprender, é sempre tentando desenhar e reconhecer as estruturas. Tá aqui o vídeo que você pode ver e rever quantas vezes você achar necessário, certo? Deixa eu só compartilhar aqui o áudio para que vocês possam acompanhar comigo esta aula de laminário no Videoscope, tá bom? Juntamente aqui com o professor. Então, olha lá, pessoal. Ele vai iniciar aqui agora, né, falando sobre essa questão.
para a histologia dos nossos órgãos linfóides, tanto os órgãos linfóides primários quanto nossos órgãos linfóides secundários. Primários, medula óssea e timo. Secundários, baço, os linfonodos, as tonsilas palatinas, ok? Então vamos verificar. Primeiro procedimento, vamos verificar então as lâminas do nosso órgão linfóide primário, o primeiro deles, que é a medula óssea, pelo imagiscope. O que eu quero que você identifique? A região medular, que está relacionado ao processo de hematopoese, que é aquele processo da produção dos elementos figurados do sangue, tanto hemato e imunológicos. E eu também quero que você identifique a região cortical da nossa medula óssea. Aquela região cortical que vai ocupar a parte mais externa da nossa lâmina. Essa região será composta por adipócitos e células precursoras dos elementos figurados do sangue, assim como a nossa região medular. Gostaria também que vocês identificassem os megacariócitos, que estão relacionados à produção de plaquetas, e, como é um tecido esponjoso, os adipócitos da região mais cortical. Então, vamos abrir a nossa lâmina de medula óssea no OVID. Então, File, Open Image, medula gânglio. Ok. Então, já nesse menor aumento, a gente consegue observar que é um corte transversal de medula óssea corado com hematoxilina e eosina. Se nós aumentarmos esta região central, nós verificaremos a região medular, que compreende toda essa extensão. Parece um formato de borboleta. Toda essa região mais central, então, é a região medular da nossa medula óssea. Vamos voltar um pouco aqui, e toda essa região mais externa é a região cortical, ok? Então, na região medular, que ocupa esse centro do tecido esponjoso, nós vamos verificar a hematopoese. É nessa região que vai estar ocorrendo a hematopoese. Já na região cortical, nós vamos verificar a presença de adipócitos. Verifiquem, os adipócitos, como vocês lembram, eles não são corados pela hematoxilina e eosina. E ainda conseguimos ver algumas células aqui, nucleadas, bem definidas, que são aquelas células precursoras dos nossos linfócitos, dos nossos elementos figurados do sangue, como um todo. Então, voltando na parte mais medular, nós temos algumas células bem maiores do que as outras. Essas células em questão são os megacariócitos. Os megacariócitos, que são aquelas células que produzem restos celulares e que são, no caso, as plaquetas. Ainda nós conseguimos ver algumas outras células com núcleo bem definido e denso e outras com núcleo menos definido e pouco denso. Essas são as células mais jovens de todo o processo de hematopoese. E, no caso, essas células devem estar sempre localizadas na medula. Fora da medula, isso pode ser um problema de infecção severa ou até mesmo leucemia. Então, nós vimos a região medular da nossa medula óssea e a região cortical. Então, essas são as estruturas que eu gostaria que vocês observassem na nossa medula óssea. Voltando para o slide, então, agora vamos progredir e verificar o segundo órgão linfóide, que também é um órgão linfóide primário. Lembrem-se, o timo. O timo que está relacionado à maturação do quê?
dos linfócitos T, tanto em auxiliadores quanto citotóxicos. Então, quais são as estruturas que eu gostaria que vocês identificassem? Primeiro, uma região mais clara e com uma quantidade moderada de linfócitos, que é a região medular do timo. E nessa região vai ser o local onde de fato ocorre a maturação dos linfócitos T. Gostaria também que vocês identificassem a região cortical do timo, que é uma região mais escura e com uma quantidade mais elevada de linfócitos. É um local onde ocorre a fase inicial de maturação dos linfócitos T, T de timo. Como eu disse, tanto os auxiliadores, que são os CD4 positivos, quanto os citotóxicos, que são os CD8 positivos. E aí, temos uma estrutura que ainda não é muito bem conhecida, mas que eu gostaria que vocês identificassem também, que é chamada de corpúsculo de Hassall. Vamos ao nosso Imagescope e carregar a nossa lâmina do timo. Então, File Image, histologia de timo. Então, reparem que já no menor aumento conseguimos identificar também que é um corte transversal corado com hematoxilina e eosina. Identifiquem a região cortical do nosso timo. Vamos aumentar? Então, toda essa região mais escura é a região cortical do timo. Há uma grande concentração de linfócitos T e é aquela região que eu falei que está relacionada ao início da maturação dos nossos linfócitos T. Ainda temos a região medular, essa região mais clara, né? Vocês conseguem diferenciar muito bem a região cortical da região medular, tanto em um menor aumento quanto em um maior aumento. E nessa região medular haverá uma menor quantidade de linfócitos T. É onde ocorre de fato a fase intermediária e final da maturação dos nossos linfócitos, tanto em auxiliadores quanto em citotóxicos. Então, chegando perto da região medular e da cortical, vamos verificar outra região aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma grande quantidade de linfócitos. Observem que são células com núcleo bem definido e pouco citoplasma, ok? Então, região que há uma grande quantidade de linfócitos à esquerda e uma região com menor quantidade de linfócitos à direita, ou seja, região medular e região cortical. Ainda, eu já observei a estrutura aqui, que é um corpúsculo de Hassall. Vocês podem verificar que é uma estrutura mais eosinofílica e ela vai estar presente sempre na região medular do nosso timo. Observem outro corpúsculo de Hassall aqui e mais um aqui, certo? Bom, são essas as estruturas que eu gostaria que vocês observassem no nosso órgão linfóide primário, timo. Voltando ao slide e dando continuidade, agora sim, vamos falar sobre órgãos linfóides secundários, começando pelo baço. O que eu gostaria que vocês identificassem na lâmina de baço? A cápsula de tecido conjuntivo que vai estar envolvendo todo o órgão. Identificasse também os vasos sanguíneos que estão envoltos em trabéculas. Aí, no baço, nós teremos a polpa branca e a polpa vermelha. A polpa branca será uma região mais basofílica, mais escurecida, porque há uma grande quantidade de células nucleadas, principalmente os linfócitos. E aí, na polpa vermelha, teremos uma região mais eosinofílica, mais avermelhada, que é aquela região onde ocorre a filtração sanguínea. Como vocês sabem, o baço é responsável pela eliminação
dos eritrócitos velhos e, no caso, essa eliminação se dá por macrófagos, ok? Então, vamos carregar a nossa lâmina de baço pelo ImageScope. File Open Image baço. Então, como vocês já podem observar, esse baço é um corte transversal também, corado com hematoxilina e eosina. Na região mais externa do nosso órgão, a gente já consegue perceber aqui a estrutura do tecido conjuntivo que vai estar envolvendo todo este órgão. Reparem, tanto nesta região quanto nesta região mais abaixo. Então, essa região é o tecido conjuntivo que vai estar envolvendo o nosso baço, certo? Dando continuidade, então, a primeira estrutura que eu gostaria que vocês observassem são as trabéculas, que são compostas por tecido conectivo. Aqui temos uma trabécula. E compostas por tecido conectivo que vão estar envolvendo este vaso sanguíneo, né? Esses vasos sanguíneos que são os vasos pelo qual o sangue entra no baço, ok? Então temos uma trabécula aqui e mais uma outra nesta região, ok? Qual é a próxima estrutura? Seria de fato a polpa branca. E a polpa branca é uma região mais basofílica, nós conseguimos verificar, por exemplo, aqui, certo? É uma região mais basofílica, mais escurecida. Por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de células mononucleadas. A polpa branca funciona como armazenamento de linfócitos. Reparem que os núcleos são bem definidos, então são linfócitos que vocês estão vendo nessa região mais escura, certo? Bem bonito. Vamos para outra região de polpa branca aqui também. Temos uma grande quantidade de linfócitos. Então, é uma região que estará acumulando linfócitos em sua estrutura. Continuando a polpa branca, nós temos, às vezes, em alguns locais da polpa branca, essas estruturas mais eosinofílicas, também conhecidas como centros periarterais, que são constituídos aí também de linfócitos T, certo? E nos nódulos da polpa branca, como a gente já observou, dando um maior aumento, são linfócitos B e T, ok? Partindo então da polpa branca para a polpa vermelha, que é a região mais eosinofílica, ou seja, não possui um escurecimento de imagem, ok? Então essa daqui seria uma região de polpa vermelha, essa também seria uma região de polpa vermelha. Nós temos, vamos dar o zoom então na polpa vermelha, essa região mais eosinofílica, né, com menos células. Essa região está relacionada à filtração e à eliminação das hemácias, ok? Então, algumas dessas células maiores que vocês conseguem observar, por exemplo, aqui e aqui, essas células são os macrófagos, que vão captar as hemácias mais velhas ou defeituosas e realizar a eliminação das mesmas, certo? E ainda na polpa vermelha, a gente consegue observar aí a questão dos macrófagos, certo? Ok, então verificamos já os macrófagos, verificamos a polpa vermelha, a polpa branca e dando continuidade, vamos para o próximo slide. E no próximo slide nós vamos falar ainda sobre os linfonodos, que também são órgãos secundários linfóides. Os linfonodos, que também são conhecidos como gânglios linfáticos, ok? O que eu quero que vocês identifiquem nos linfonodos? A região cortical, que está relacionada ao armazenamento de linfócitos B, e a região medular,
que está relacionado ao armazenamento de linfócitos B, plasmócitos e macrófagos, ok? Então vamos abrir o nosso ImageScope e localizar a lâmina de linfonodo. Então, nessa primeira imagem, conseguimos ver novamente que é um corte transversal corado por HE. Já no menor aumento, nós podemos localizar a região cortical dos linfonodos, que é toda essa região demonstrada. Ok? Então, temos a região cortical no menor aumento. E na região cortical, nós temos esses nódulos linfáticos, onde nós temos o armazenamento principalmente de linfócitos B, ok? Então, nos nódulos linfáticos, temos o armazenamento dessas células com um núcleo muito bem definido, que também são conhecidas como os linfócitos B, ok? Então, temos um nódulo aqui, outro aqui e assim por diante, tá? Então, verificamos a questão cortical dos nossos linfonodos e agora vamos verificar a questão medular. Essa parte medular que nós conseguimos ver muito melhor o lúmen. Há poucas células nessa região, ok? Então, na região medular, nós conseguimos localizar algumas células plasmáticas, alguns macrófagos e até mesmo alguns linfócitos, né? Conseguimos verificar aqui umas células com núcleo mais definido e menores, que são os linfócitos, e algumas células, em alguns casos, como esse exemplo, que são os macrófagos, ok? Então, vimos o nosso slide, nossa lâmina histológica de linfonodos. Partindo para a próxima lâmina e para o próximo slide, e continuando a falar sobre os órgãos linfóides secundários, vamos às tonsilas palatinas, também conhecidas como amígdalas. Então, o que eu quero que vocês identifiquem nesta região? Principalmente o tecido estratificado pavimentoso, onde ocorrerá no seu interior o armazenamento de linfócitos e os nódulos linfáticos, como nós vimos na histologia anterior. Esses nódulos que possuem um grande agregado linfocitário. Vamos à nossa lâmina, então, de tonsila palatina. File Open. Tonsila palatina. Então, mais uma vez, um corte transversal, corado por HE, onde a gente consegue verificar nessa região onde há o lúmen, essa região externa do nosso corte histológico, o tecido estratificado pavimentoso, ok? Que vai estar englobando também, só um momento, todo o nosso órgão, ok? Então, temos tecido estratificado pavimentoso por toda essa região mais externa da tonsila palatina. Ainda, nós conseguimos observar, até mesmo no menor aumento, os nódulos linfáticos, assim como nós falamos no slide anterior, certo? E nesses nódulos linfáticos, nós conseguimos verificar um grande acúmulo de células linfocitárias, certo? Temos um grande agregado linfocitário. Verifiquem mais uma vez a estrutura do núcleo desse infiltrado leucocitário. É um núcleo denso e com pouco citoplasma, como, por exemplo, esta célula aqui. Ok? Então, vamos verificar mais um nódulo linfático? Mesma coisa. Observem a estrutura dos linfócitos, certo? Então, temos aí a estrutura básica e mais importante da nossa tonsila palatina. Então, agora que nós já observamos a questão microscópica do nosso sistema linfático e seus órgãos linfáticos, eu gostaria que vocês acessassem a base de dados do OVID, e procurassem por
Lymphatic System, pois vamos ver a questão macroscópica dos nossos órgãos linfóides. Então, vamos verificar, e eu quero que vocês encontrem o timo, o baço, verifiquem os vasos linfáticos e até onde eles percorrem o corpo humano, e verifiquem também os gânglios linfáticos ou linfonodos. Além disso, também gostaria que vocês localizassem as tonsilas palatinas. Então, vamos abrir a nossa base de dados do OVD. Vocês vão procurar por Lymphatic System e observarão essa estrutura que eu já carreguei aqui no meu computador. Então, primeiro de tudo, observem que nós temos um corpo humano e a questão dos vasos linfáticos é bem determinada e bem visível. Os vasos linfáticos, eles não estão presentes nas extremidades do nosso organismo. Então, reparem que é um sistema ainda separado do nosso sistema sanguíneo. Lembrem-se disso. Os vasos linfáticos, eles compreendem quase todo o corpo humano. E, além disso, eles realizam o transporte da linfa, né? A linfa que nós já vimos a definição em aula prática. Observem que, em aula teórica, desculpe. Observem que os órgãos mais externos não possuem os vasos linfáticos, ok? Segunda questão que eu gostaria que vocês observassem é a questão dos linfonodos. Observem que os linfonodos, por serem órgãos linfóides secundários, eles estão localizados em várias partes do nosso organismo, né? Várias partes, eles são bem distribuídos por toda a região do nosso corpo, principalmente na região axilar e perto da região da nossa boca, ok? Então temos aqui os linfonodos, vou dar um zoom aqui. Os linfonodos possuem uma grande quantidade no pescoço e nas axilas justamente por causa da questão de vulnerabilidade a infecções. E há ainda, como vocês podem observar, uma menor quantidade espalhada pelo nosso corpo, ok? Então vocês já verificaram os vasos linfóides, os vasos linfáticos e os linfonodos. Agora, eu gostaria que vocês identificassem as tonsilas palatinas, que são as amígdalas. Observem, este órgão mais, digamos, elíptico e também conhecido como primeira linha de defesa do nosso organismo, tanto contra patógenos virais ou bacterianos. E como eles são a nossa primeira linha de defesa por infecções, principalmente que acometem a via da boca, né, a região onde se ocorre infecção bucal, por exemplo, eles podem inchar, ok? Então, o outro órgão linfóide que eu gostaria que vocês observassem é o timo. Verifiquem a estrutura do timo. O timo fica nessa região torácica e possui aí um formato, parece de língua, né? Apesar de não ser a língua. O timo é onde ocorre a maturação dos linfócitos T, tanto em auxiliadores quanto em citotóxicos, ok? Então vamos sair aqui, dar um zoom out e verificar o nosso quinto órgão linfático, conhecido aí como o baço. Então observem que é um órgão oval e que possui diversas funções, dentre eles armazenamento e reserva de sangue, né? O baço possui uma reserva de sangue em casos de emergência, né? Caso você tenha uma perca considerada bem grande de sangue. Eles têm aquelas regiões que são determinadas polpas brancas e polpas vermelhas e estão relacionados ao armazenamento de linfócitos e, no caso da polpa vermelha, a destruição das células mais velhas ou defeituosas, ok? Então nós verificamos todas essas estruturas e com isso
nós terminamos e completamos os procedimentos da nossa aula prática. Então, eu espero que você tenha aproveitado toda essa dinâmica que nós tivemos hoje, verificado todas as estruturas dos órgãos linfóides, tanto na questão microscópica quanto na parte macroscópica. Então, identifiquem a região pela base Ovid dos órgãos linfóides e comparem com seus amigos se vocês de fato acharam, por exemplo, o timo, se vocês acharam de fato o baço e assim por diante. Verifiquem os vasos linfáticos, verifiquem até aonde eles vão, a extensão que eles compreendem, ok? Então eu agradeço a presença de vocês hoje e espero vocês para a nossa próxima aula prática. Muito obrigado. Então, vimos aí, pessoal, órgãos, né, da medula óssea, do timo, órgãos primários e a presença, né, de vários tecidos aí importantes dentro daquilo que nós chamamos de órgãos e tecidos do sistema leucocitário, hematopoético, né, para que, então, venhamos desenvolver aí a nossa próxima aula prática. E aí é uma aula prática que eu já gravei, né, e vou disponibilizar para vocês para que venhamos, então, concluir a nossa disciplina. Onde ali eu falo, né, de célula por célula, item por item, né, leucócitos, essas coisas, já vou deixar disponível, né, para vocês lá no grupo e no AVA. Tá bom, pessoal? Lembrando que a sua prova, ela já está disponível no seu AVA, tá bom? Então, a partir de hoje, né, você pode fazer a sua prova a qualquer momento, até o dia 10, certinho? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço. Né? Finalizo aqui a minha disciplina com vocês, né? Desejando a todos um bom sucesso, né? um retorno, quando pudermos retornar à faculdade, né? E desejando a todos uma semana de vitória, um final de semana abençoado. E semana que vem, quinta-feira é feriado, certo? E na sexta-feira eu passo aqui para deixar uma mensagem, visto que vocês já estarão concluindo a prova e estarei aqui para deixar uma mensagem para vocês. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.